Eu sou Paulo César Moreira Santos, sou brasileiro e trabalho na Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra ela nasce em 1975, em plena ditadura militar no Brasil, no momento em que os campesinos, os camponeses do Brasil sofriam uma perseguição muito forte. Camponeses indígenas e não indígenas. Então, em 1972, nasce o Conselho Indigenista Missionário e em 1975 nasce a CPT para poder ser uma presença junto aos camponeses e também ajudá-los na aglomeração e articulação de suas forças frente à perseguição. No primeiro momento, a luta dos camponeses era a luta de acesso à terra. Depois, esses processos, devido à própria conjuntura nacional e internacional, esses processos eles vão mudando e se percebe também que era preciso lutar pela permanência na terra. Era preciso lutar contra o trabalho escravo. Posteriormente, se descobre também a necessidade da luta pelos direitos, que está muito ligada à questão do trabalho escravo, e também a luta pela água, pelo acesso à água, mas uma luta também contra a política ou a matriz energética assumida pelo Brasil. Então a CPT atua nesses diversos espaços e atua também em muitos assentamentos e junto a muitas comunidades tradicionais que ao longo de séculos e ao longo de anos vem sofrendo um processo de violência e de expropriação de seus territórios. Então, a CPT aprende muito com as comunidades, aprende muito com os assentados e assentadas, e junto com eles e elas quer encontrar maneiras a partir da própria articulação, maneira a partir do fortalecimento da agricultura familiar, na denúncia contra as práticas do trabalho escravo e principalmente na denúncia também contra diversos governos que não tem visto e não tem fortalecido as políticas para o campo. Então, ao mesmo tempo que no Brasil nós temos um processo de luta pela terra permanente, nós também temos uma política que, consequentemente, vem contra as populações do campo. E cada vez mais as forças do campo, as oligarquias, têm sido muito fortalecidas pelos próprios estados, pelos poderes judiciários, e muito fortalecida pelas políticas estatais. Então, hoje nós vivenciamos no Brasil um aumento de conflitos no campo, e a CPT, desde 1985, registra esses conflitos, e um aumento exponencial. Só para dar um exemplo, em 2014, nós tivemos 36 lideranças camponesas assassinadas no campo, em 2015 foram 50 lideranças assassinadas no campo, e em 2016 foram 61. O ano de 2017 está apenas nos seus primeiros meses e já temos hoje 37, nesse mês, final do mês de maio, lamentavelmente, 37 lideranças camponesas assassinadas, num fenômeno muito brutal, que são assassinatos coletivos, a partir principalmente do ano passado, 2016, que foi um ano que iniciou com um acirramento dos conflitos e também processo de massacre, de chacinas sobre comunidade tradicional. Então, para nós é importante estar no México, é importante que a Pastoral da Terra esteja intercambiando sua experiência junto com as populações de outros países da América Latina, mas também as populações campesinas no México, que vem sofrendo ao longo de tantos anos também a represália na luta pelo fortalecimento de suas comunidades e na luta pelos seus territórios. Então, o trabalho da CPT é um trabalho que se fortalece também a partir dos camponeses do Brasil, mas que esses camponeses possam se reconhecer numa luta mundial, numa luta pelo fortalecimento de sua vida, de sua cultura, de seus territórios, de seus saberes populares, de sua sabedoria religiosa aí, que é milenar. Então, para nós da CPT é muito importante estar aqui nesse encontro, estar participando junto com vocês desse processo de fortalecimento do nosso campesinato. Sou Afonso Chagas, agente voluntário da Comissão Pastoral da Terra, moro
em Rondônia, estado de Rondônia, Amazônia Legal. Sou advogado e também professor de ensino superior. Uma das questões fundamentais da CPT é justamente o enfrentamento que se dá quando ela se coloca ao lado dos camponeses em enfrentar a terrível situação estrutural do latifúndio no Brasil. Explicando um pouco melhor, há 5 séculos, ou um pouco mais que isso, se consolida no Brasil uma estrutura agrária de concentração de terras e de criar obstáculos interditos que possibilitem o acesso à terra por parte das populações pobres, por parte dos camponeses, assim também como cria obstáculos para que sejam reconhecidos os direitos aos povos tradicionais, às comunidades indígenas, aos afrodescendentes, aos povos ribeirinhos, enfim, a uma gama de sujeitos coletivos que nunca tiveram seu direito à terra reconhecido. A Constituição brasileira, vigente, que é de 1988, criou de forma inédita no Brasil a possibilidade de que se reconhecesse os direitos à propriedade, sim, mas também à terra, desde que ela fosse reconhecida nela uma função social da terra. E com base nessa leitura e nessa interpretação, se entendeu que a reforma agrária seria um processo inevitável para que pudesse redistribuir imensas áreas de terras e conceder ou possibilitar para que os camponeses pudessem, tendo acesso à terra, terem acesso também a políticas de incentivo que garantissem a sua sobrevivência na terra, a produção de alimentos, a comercialização, a melhoria das suas condições de vida. Infelizmente, no Brasil, pela sua configuração de uma elite extremamente patrimonial e alicerçada num governo que cria e que edita legislações de proteção à grande propriedade, a luta pela terra nos últimos 40 anos, ela tem sido uma disputa muito grande. Essa disputa tem causado enorme violência às populações do campo, enorme violência aos povos originários, e isso leva a Comissão Pastoral da Terra a assumir uma posição, um lugar, sendo voz, sendo vez e sendo presença junto a esses camponeses quando decidem se organizar, decidem se mobilizar, decidem ocupar a terra, principalmente essa terra ou esse latifúndio quando ele é improdutivo, quando ele não cumpre a sua função social. E nessa disputa, muitas vezes, o cenário de violência ele tem sido a principal estratégia por parte da grande propriedade. Por quê? Porque muitas vezes amparado nas vontades governamentais, na ausência de políticas destinadas à reforma agrária e na proteção legal do poder judiciário, muitas vezes essa luta é criminalizada. E como se dá o enfrentamento? Cada vez mais é necessário uma espécie de litigância estratégica, onde os movimentos sociais, com o apoio, com a presença e com a interação da Comissão Pastoral da Terra, precisa promover, junto aos órgãos institucionais, a defesa desses direitos, o reconhecimento desses direitos e a efetivação desses direitos. Isso no Brasil tem causado, ultimamente, grande calamidade social. Às vezes, o entendimento de que a questão agrária, a questão do campo, a questão camponesa, a questão da luta pela terra é tida ou é entendida como uma questão de crime. Se configura os movimentos sociais, os que lutam por terra e por território, como organizações criminosas, com práticas terroristas, e por isso se aplica a eles um código penal, uma lei penal que encarcera, que condena e que impede, infelizmente, de que eles possam ter seus direitos reconhecidos. Por outro lado, cada vez que esses movimentos politicamente se organizam, tentam reivindicar seus direitos através das formas legítimas de participação, de construção da cidadania, encontra por parte do Estado um obstáculo, uma dificuldade em realizar, em dar consequência a uma política de reforma agrária. Dessa forma, no Brasil, se desenha, nos últimos anos, um cenário de extrema violência, de perseguição, de criminalização daqueles e daquelas que lutam por terra, que lutam por território. Falamos então das comunidades camponesas, das comunidades indígenas,
dos remanescentes, dos escravos, dos quilombolas, das populações tradicionais. E a Comissão Pastoral da Terra, ao se colocar junto nessa caminhada, nessa proposta, nesse trabalho, reivindica junto dos camponeses, junto dessas populações, nada mais do que a concretização daquilo que a própria lei prevê, dispõe, e que obriga esse Estado a dar consequência, a dar efetividade. Infelizmente, ao lado de um Estado totalmente comprometido com a grande propriedade, nós temos também o avanço do agronegócio que impede ou que reconcentra a terra ou que toma para si as terras que seriam terras públicas, colocando em prejuízo, colocando em calamidade, em situação de miséria, milhões de famílias dentro da República do Brasil.